Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Eraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema aspectos jurídicos das guerras modernas. E, para isso, a gente trouxe um especialista nesse assunto, o advogado Dr. Matheus Lago, que vai conversar conosco aqui sobre esse tema. Dr. Matheus, tradicionalmente, quando é a primeira participação do entrevistado no programa, a gente não entra propriamente no tema da entrevista. A gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até porque certamente a sua história de vida, a sua história profissional vai acabar inspirando algumas das pessoas que estão nos acompanhando. Então, a primeira pergunta é essa: por que a advocacia? Bom, eu venho de uma família que tem muitas pessoas, né, na área do direito. Meu pai é advogado, minha mãe é promotora de justiça. Então, eu sempre fui muito influenciado, assim, né, tanto pelos meus pais e familiares a seguir, né, essa carreira, e que eu entendo que é uma carreira interessante. E, assim, eu trabalho, né, como advogado, e depois que eu saí da faculdade, eu acabei me interessando pelo direito internacional, né, que é uma disciplina que a gente não estuda muito bem, né, na faculdade. Pelo menos comigo foi assim, passou muito rápido, assim. Eu tive, né, 2 cadeiras, uma de direito internacional público e outra de direito internacional privado, mas passou muito rápido e eu nem me atentei muito bem para aquilo. Eu acho que é o que acontece com a maioria dos alunos, né, de cursos de direito. Mas depois eu me interessei pelo direito internacional, me apaixonei realmente, e aí fui fazer mestrado, né, lá em Portugal. E estou concluindo agora o mestrado em Direito Internacional lá na Universidade de Lisboa. E aí a minha dissertação de mestrado foi sobre os aspectos jurídicos da guerra da Ucrânia. Porque foi um conflito que eclodiu exatamente quando eu estava lá, né? Eu estava morando lá em Portugal. Então foi uma coisa que, enfim, chamou muito minha atenção. E aí eu acabei escrevendo dissertação sobre isso. Enfim, é isso. Para começo de conversa, para as pessoas me conhecerem um pouco. Acho que essas informações são as iniciais. Bom, é interessante a escolha pelo direito internacional, né, que não é comum. Não é a primeira escolha do aluno de direito, né, o direito internacional. Seria um requisito para gostar do direito internacional necessariamente também conhecer línguas estrangeiras ou não, doutor Matheus? Olha, para gostar, não, né? Mas para estudar direito internacional, assim, mais a fundo, né? Fazer mestrado e doutorado nessa área, com certeza, né? Sim, a pessoa tem que dominar o inglês, né? Porque a maior parte do material é em inglês, né? Eu diria que, por exemplo, nos artigos que eu escrevi, né, no mestrado e na própria dissertação, 80%, por exemplo, do material que eu usava era em inglês, né? Então, inglês, com certeza, para quem quer fazer, né, pós-graduação nessa área, é indispensável. Bom, e o caminho para chegar a advogar? Além, claro, do bacharelado em Direito, teve que fazer o famoso exame da ordem, Isso. enfim, como essa carreira hoje? O senhor recomenda para as pessoas? Ainda vale a pena? É interessante? Sim, eu acredito que é interessante. No direito você tem muitas possibilidades, né? Tem a possibilidade de advogar, a possibilidade de fazer concurso público, né? A possibilidade de trabalhar como professor universitário, né? E pesquisador, que é uma coisa que eu quero, né? Estou caminhando para isso. Enfim, então acho que é uma área que tem um leque de possibilidades, né? Claro que hoje tudo é mais concorrido, né? Mas não é só no direito, né? As pessoas têm que entender que não é só na área do direito que está tudo mais concorrido, né? Do que era no passado. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Enfim, então tem essa questão realmente de que hoje a concorrência é maior, mas eu acredito que isso aconteceu em todas as profissões, né, de formação superior. Então, sim, eu acho que o direito é uma
uma boa opção. Perfeito. Bom, doutor Matheus Lago, vamos começar a tratar agora do tema da nossa entrevista de hoje, que é exatamente discutir quais seriam os aspectos jurídicos que envolvem essas guerras que a gente chamou aqui, para simplificar, de guerras modernas, as guerras atuais, né? As duas grandes guerras, dois grandes conflitos mundiais que a gente vive nesse momento, lá na Ucrânia, lá na Palestina, enfim. O senhor focou no aspecto jurídico. Quando a gente fala em guerra, a gente pensa imediatamente no aspecto bélico, né, da guerra em si, da estratégia militar, e pensa também nos aspectos políticos, econômicos que estão envolvidos por trás desses conflitos. Mas há também essa ótica, essa visão sobre os aspectos jurídicos. É isso que eu queria que o senhor explicasse detalhadamente para os nossos ouvintes. O que seria, então, esses tais aspectos jurídicos das guerras? Certo. Bom, isso é interessante, né? Eu acho que muita gente nem sabe que isso existe, né? Que existe uma regulação, né, dos conflitos armados, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode... veja, o direito internacional, né, as normas internacionais, sim, regulam os conflitos armados, tá? E a gente pode dividir essa regulação em 3 categorias, tá? Tem a regulação que é ius ad bellum, né, que ela diz respeito ao momento anterior ao conflito armado, e ela diz respeito a situações em que um determinado Estado pode ir à guerra. Tá? Esse é o ius ad bellum. Tem o ius in bellum, que são as regras relativas ao que um Estado pode ou não fazer durante a guerra, e tem o ius post bellum, né, que diz respeito a responsabilizações posteriores à guerra. Tá? Então, vou explicar melhor. Né? Quais são as normas de ius ad bellum? Bom, são aquelas que estabelecem quando é que um Estado pode ir à guerra e quando é que ele não pode. Tá? Então, atualmente, né, no direito internacional contemporâneo, um Estado só pode ir à guerra, ele só pode fazer a guerra em 2 situações. Em legítima defesa, tá? Por quê? Porque existe uma norma, tá, que é o artigo 51 da Carta da ONU, que fala que o Estado pode ir à guerra em legítima defesa. Tá? E também um Estado pode ir à guerra com autorização do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Nos termos ali dos artigos 40 a 42, né, que estão no capítulo 7 da Carta da ONU. Então, essas são as 2 situações em que um Estado pode ir à guerra. Tá? Em legítima defesa, então, se o Estado é atacado, ele pode ir à guerra. E é lícito. Tá? Ou então, se ele tiver uma autorização do Conselho de Segurança da ONU, tá? Ele também pode. E aí também é lícito. Tá? Então, essas são as 2 únicas situações, pelo menos pacificadas. Aí existe uma discussão na doutrina dos internacionalistas sobre a intervenção humanitária, né, que seria uma intervenção para proteger pessoas, né, mesmo fora dessas 2 hipóteses. Existe uma divergência se essa é ou não lícita, mas essas 2 com certeza são. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, a primeira seção, né, que é ius ad bellum, certo? A segunda é o ius in bellum, que é o direito internacional humanitário, ou seja, são as regras que estabelecem o que um Estado pode ou não fazer durante a guerra, certo? Então, imaginemos uma situação em que um Estado é atacado, ele pode agir em legítima defesa, pelo artigo 51 da Carta da ONU. Então, pronto, a regra de ius ad bellum, a gente já entendeu que ele pode ir à guerra porque ele pode agir em legítima defesa. Mas o que ele pode fazer na guerra? Ele pode fazer qualquer coisa? Não, pode fazer qualquer coisa. Ele não pode fazer qualquer coisa, tá? Ele tem proibições, tá? Existem vedações. Essas vedações, elas estão previstas principalmente nas convenções de Genebra e de Haia. Tá? Tem outros tratados também, esparsos, em que há previsões nesse sentido, mas as principais compilações são as convenções, as 4 convenções de Genebra, de 1948, e as convenções de Haia. Então, essas convenções, são as de direito internacional humanitário, ius in bellum. O que o Estado pode fazer e, principalmente, o que ele não pode fazer, o que ele está proibido de fazer. Né? Então, por exemplo, atacar deliberadamente não combatentes, né, civis, pessoas que não estão lutando. Não pode. Por exemplo, bombardear templos religiosos. Não pode. Bombardear hospital. Não pode. Por que não pode? Porque está proibido por essas convenções. Convenções de Genebra, convenções de Haia.
Então, ainda que um Estado esteja agindo em legítima defesa, ou seja, ele foi à guerra e ele podia ir à guerra, era lícito, ok? Estava de acordo com o direito, ele podia, mas ele não pode chegar lá e, por exemplo, atacar deliberadamente civis, né? Porque aí ele está violando as regras que devem ser observadas durante o conflito. Tá? Então, essa é a segunda seção, né, que é o ius in bellum. E, por fim, tem o ius post bellum, né, que é o direito internacional penal, tá? Que ele diz respeito à responsabilização criminal, tá, por ações praticadas durante a guerra. Tá? Então, o principal tratado, a principal norma de direito internacional penal é o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, o Estatuto de Roma, ele estabelece alguns crimes, né, que são os crimes que estão relacionados a conflitos armados. Né? Então, crime de guerra, genocídio, crime contra a humanidade e crime de agressão. Tá? Então, por exemplo, o que é o crime de guerra, né, que é um crime tipificado pelo Estatuto de Roma? O crime de guerra nada mais é do que uma violação grave ao direito internacional humanitário. Né? Então, por exemplo, como eu disse, o direito internacional humanitário ele proíbe o ataque deliberado a civis. Se, numa guerra, né, o comandante, né, de um exército ele determina, né, que seus soldados ataquem deliberadamente civis, ele cometeu uma grave violação ao direito internacional humanitário. Então, depois da guerra, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser processado pelo Tribunal Penal Internacional, né, porque ele cometeu crime de guerra. Então, eu acho que é importante a gente entender isso, né, que os conflitos armados eles têm toda essa regulação, né, que é uma regulação, primeiro, tem normas que dizem respeito a quando é que o Estado pode ir à guerra, quando é que ele não pode. Segundo, existem normas relativas ao que ele pode fazer na guerra e o que ele não pode fazer na guerra. E terceiro, existem normas relativas à responsabilização de quem fez na guerra aquilo que não podia fazer. Tá? E aí, para isso, tem, como eu disse, o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional. Houve outros tribunais penais também internacionais. Teve o da ex-Yugoslávia, teve para Ruanda, enfim. Mas hoje o que tem é o TPI. Né? Enfim, então tem toda essa regulação. Né? O antes, o durante e o depois. Perfeito, muito didático. Dr. Matheus Lago, que está conversando conosco sobre os aspectos jurídicos das guerras modernas. Bom, doutor Matheus, tem um monte de dúvidas aqui em função dessa brilhante explanação que o senhor fez, me provocou aqui várias indagações, mas a primeira delas foi, normalmente quando a gente vai estudar no mestrado, no doutorado, a gente pensa no projeto de pesquisa, né? O que eu vou pesquisar, o que eu vou escrever e tal. Normalmente a gente é motivado por uma questão pessoal, né? Seja pela facilidade com o tema, porque já trabalhava com aquilo, seja porque tem alguma dor decorrente daquele tema, enfim. O que lhe motivou a se interessar por esse tema, aspectos jurídicos das guerras modernas? Interessante. Não parei para pensar muito sobre isso, né? Mas, na verdade, como eu lhe disse, né, anteriormente, quando a guerra da Ucrânia eclodiu, né, foi em fevereiro de 2022, eu estava morando lá em Portugal, né? Estava morando lá em Lisboa fazendo mestrado. Eu já estava fazendo mestrado. Né? Eu estava fazendo a fase escolar ainda. Né? E lá assim, você faz um ano de fase escolar, que são aulas, né? E aí depois tem mais um ano para fazer a dissertação. E eu estava num momento em que eu ainda podia escolher, né, sobre o que seria minha dissertação. Eu ainda estava na dúvida ali, mas enfim, eu ainda podia escolher. E aí aconteceu que começou a guerra. E foi uma coisa muito marcante, assim, aquilo me marcou muito, porque eu estava lá, né, e foi uma coisa que abalou muito todo o continente, assim, toda a Europa, né? Teve muita manifestação, né, muitas manifestações na rua. Eu me lembro que havia muitas bandeiras da Ucrânia, assim, em apartamentos. Então, foi uma coisa que eu acho que para as pessoas aqui no Brasil foi mais distante, né, emocionalmente. Mas como eu estava lá na Europa, né, naquele momento, foi uma coisa assim que mobilizou muito a sociedade civil, a sociedade portuguesa, e eu acabei sendo influenciado por aquilo, e fiquei muito interessado por aquele assunto. Enfim, e aí resolvi escrever sobre isso. Em algum momento você chegou a sentir receio de que pudesse acontecer alguma coisa lá em Portugal? Ou até pela tradição do país pacifista, exemplo do Brasil e tal, não havia esse risco, esse temor? Não.
não havia esse temor. Mas, assim, houve muito debate político, né, sobre isso lá. Por exemplo, tem um partido, né, que é o Partido Comunista Português, né, o PCP, que é um tradicional partido, né, da esquerda revolucionária lá, que ele teve uma posição muito diferente, né, uma posição que ele não condenou, né, a invasão da Ucrânia, e muita gente falou que o PCP estava apoiando a Rússia, enfim. E aí eu me lembro que, mesmo na universidade, né, lá na Faculdade de Direito, lá na Universidade de Lisboa, houve muitos debates, né, e sessões de debate sobre isso, e assim, debates acalorados, e às vezes até mesmo, enfim, descambando mesmo para o ódio e tal. Eu fiquei impactado com isso, né, como ficou uma briga política muito forte em Portugal em torno desse tema. Perfeito. O senhor já explicou que existe, então, uma regulação jurídica para o pré-guerra, para o momento da guerra e para o pós-guerra. Detalhou, inclusive, com exemplos, situações que ocorreriam nesses períodos, mas eu queria, por favor, doutor Matheus Lago, que o senhor detalhasse mais agora o seguinte: quem estabelece essas regras? Porque em alguns momentos o senhor falou da ONU, falou do Tribunal Penal Internacional e tal. O porquê da pergunta? Porque me parece assim, se for, por exemplo, só a ONU que estabelece, então só está obrigado a cumprir os países que são os signatários lá da ONU e tal, ou não? Como é que funciona isso na prática? Bom, eu acho que é importante a gente falar um pouco, então, sobre o direito internacional em si, né? Porque o direito internacional ele tem uma peculiaridade, né? Que é a seguinte: ele é horizontal. O que isso quer dizer? O direito interno, o direito doméstico, ele é vertical, né? Significa que o Estado cria leis, né, o poder legislativo, e o cidadão tem que cumprir, certo? Então, eu sou obrigado a cumprir leis que foram estabelecidas pelo poder legislativo, né? No direito internacional, não. Ele é horizontal. Então, ele é coordenado. Ele não é um direito de subordinação, ele é coordenado. Então, os Estados, juntos, é que fazem as normas. Eles concordam com aquelas normas, certo? Então, isso que é um tratado. Né? Um tratado, por exemplo, são Estados que concordaram com uma determinada norma. Né? Então, por exemplo, então, quem estabelece essas normas, né, que regulam os conflitos armados? Bom, a Carta da ONU, quem estabeleceu são os países membros da ONU, né, que são todos os países. Né? Se você parar para pensar, quais são os países que não fazem parte da ONU? Não sei, a gente, talvez o Kosovo, mas é porque é um país que tem independência parcialmente reconhecida apenas. Enfim, não tem todos os países que fazem parte da ONU. Tá? Então, basicamente, todos os Estados soberanos, todos os Estados independentes concordaram com as regras que estão na Carta da ONU. Todos. Tá? Além disso, convenções de Genebra e de Haia, por exemplo, né, que são normas de direito internacional humanitário, né, também elas têm uma adesão muito grande. Tá? Quase todos os países fazem parte desses tratados. Estatuto de Roma, aí nem tanto. Né? O Estatuto de Roma tem uma questão, porque as principais potências não fazem parte, né, do Estatuto de Roma. Assim, Estados Unidos, China e Rússia não são membros, tá, do Estatuto de Roma, logo não são membros do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional. Então, realmente, isso é um problema. Né? Isso é um problema. Mas, enfim, em relação à Carta da ONU, todos os países são membros e esses tratados de direito internacional humanitário também. Além disso, existem normas no direito internacional que elas não decorrem de tratados, elas decorrem de costume internacional. O costume no direito internacional ele tem a mesma força de um tratado. Tá? No direito interno, a gente não liga muito para o costume, né? Especialmente no civil law. Né? A gente não liga muito para o costume, é o que vale a lei. Né? No direito internacional, não. O costume ele é tão importante quanto o tratado. Tá? Então, também tem normas consuetudinárias, tá, no direito internacional que regulam isso aqui, e essas valem também para todos os estados que participaram da sua conformação. Enfim, mas de qualquer forma, a resposta mais direta, no caso, é dizer que essas normas aqui, esses tratados que regulam os conflitos armados, eles são tratados que têm adesão da esmagadora maioria da comunidade internacional. Tá?
Perfeito. Bom, doutor Matheus, perdoe pelas analogias, que podem ser até absurdas para um estudioso do assunto, como é o seu caso, mas é porque eu estou preocupado com a nossa audiência, né? E para a nossa audiência esse assunto é um assunto árido. E aí também as perguntas também podem parecer muito singelas, mas porque talvez sejam as dúvidas da nossa audiência. Então agora eu vou fazer o seguinte paralelo. A disputa de uma Olimpíada. Está lá todos os países que estão participando da Olimpíadas, tem os regulamentos, as regras e tal, todo mundo tem que cumprir, todo mundo vai cumprir, porque senão é desclassificado, perde o ponto, o título, seja lá o que for. Ok, mas numa guerra, a gente imagina que a guerra é a briga de rua, é o vale tudo. Não tem negócio de, não pode meter o dedo no olho, não pode chutar o testículo do adversário. Pode, porque é briga de rua, vale tudo e tal. Na guerra não há também esse sentimento de que é uma guerra, pô, eu tenho que vencer o meu adversário, e vencer de qualquer forma. Não, primeiro eu vou observar se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo e tal. Mais uma vez, como é que funciona o direito na prática? Bom, isso é interessante, né? Porque, de novo, eu vou ter que fazer aqui um esclarecimento sobre a peculiaridade do direito internacional. Né? No direito interno, né, quando alguém descumpre uma norma, né, o Estado ele tem o monopólio da força, né, legítimo, para fazer a pessoa cumprir a norma, né, ou para fazer a pessoa ser punida. Né? No caso do direito internacional, não existe, né, porque não há um Estado internacional, né, que possa fazer isso ser cumprido. Né? Então, os mecanismos são todos coordenados. Né? É um mecanismo de coordenação. Então, os Estados concordaram com aquilo ali, né, e aí eles criam formas de controle para aquilo ali. Mas como não há esse órgão repressor centralizado, né, muitas vezes a gente fica com essa impressão, né, de que pode fazer tudo e não haverá consequência, enfim. Mas assim, vamos lá. Essa ideia, né, de que a guerra vale tudo, né, na guerra pode tudo, um Estado soberano ele pode começar a guerra quando ele quiser. Né? Ninguém pode mandar no Estado soberano. Né? Ninguém pode mandar. Ele pode começar a guerra quando ele quiser, ele pode fazer na guerra o que ele quiser. Essa era a visão hegemônica no passado. Tá? Até o século XIX, essa era a visão. Né? Não, por quê? Porque com um Estado soberano, não. Né? Ninguém está acima de um soberano. Né? Mas aí, a partir do final do século XIX, início do século XX, começou a ter essa evolução. Né? Então, teve a primeira Convenção de Haia, né? Na verdade, teve a primeira Convenção de Genebra, né, que foi para tratar de soldados feridos. Né? Então, os países concordaram com regras que protegiam os soldados feridos. Né? Os países falaram assim, olha, tudo bem, a gente vai entrar em guerra eventualmente, mas assim, executar um soldado ferido, não. Tá? Pega o soldado ferido e devolve. Tá? Essa foi a primeira norma de direito internacional humanitário. Está lá na primeira Convenção de Genebra. Então, os Estados começaram a concordar com isso. Eu acho que é uma evolução ética, moral, civilizacional, entendeu? Os Estados começaram a concordar com isso. Quer dizer, a guerra existe, ok, ela existe. Por que ela existe? Bom, aí é uma discussão profunda. Mas, assim, ela existe e vai continuar existindo. Mas vamos criar algumas regras. Vamos concordar que tem algumas regras. E aí isso começou a se acumular. Né? E aí surgiram as 4 convenções de Genebra, né, que foram consolidadas em 48, tem as convenções de Haia, depois o próprio Estatuto de Roma, né, que criminaliza condutas, né, praticadas durante a guerra. Então, eu acho que cada vez mais a humanidade ela tem que se livrar dessa ideia de que é um vale tudo. Né? É um processo gradual, tá? E a gente tem que ir de geração em geração e se livrando desse processo. Se livrando dessa ideia, se livrando dessa ideia de que é um vale tudo. Né? E construindo, né, essa noção, né, essa mentalidade de que não, existem regras, né, na guerra e vamos tentar fortalecer, né, os órgãos que controlam e que punem, né, a violação a essas regras. Né? Então, é interessante essa observação, porque no passado era assim, no passado era o vale tudo. E aí, a partir de determinado momento, a humanidade, né, através de seus governos, entrou nesse processo de evolução. Né, e de falar, não, vamos estabelecer aqui algumas regras, né, vamos falar assim, não, bombardear, por exemplo, igreja, né, templo religioso, não, você concorda? Aí o outro, não, concordo, então vamos, e isso foi se acumulando. Né, é mais ou menos essa a ideia. Tá?
Perfeito. Bom, dentro dessa ótica filosófica, ética, importante, muito importante que o senhor acaba de colocar, que essas regras foram criadas à medida em que a humanidade foi evoluindo e foi percebendo. As guerras existem, mas elas não precisam ser um vale-tudo, elas precisam ter regras mínimas de humanidade, não é? O senhor acreditaria, e aí é uma pergunta bem filosófica mesmo, a gente já está saindo do direito nesse momento. O senhor acredita que essa evolução vai chegar a tal nível, a tal ponto, em que vai chegar um momento em que a humanidade vai dizer, ué, mas por que que tem a guerra? Não é mais fácil a gente evitar tudo isso e resolver, se não entre os próprios litigantes, mas por meio de um terceiro? Traçando um paralelo com aquilo que aconteceu com as lides, né, entre as pessoas, que inicialmente eram resolvidas também pela força, era vale tudo, e aí foi evoluindo para a autocomposição, a arbitragem, como é conhecida hoje, até chegar à jurisdição, que é o Estado dizendo quem é que tem razão e tal. Será que com as guerras a gente pode imaginar que isso também vai acontecer, doutor Matheus? Olha, é interessante, né? É, bom, não tem como saber, né? Mas assim, eu posso falar do passado, né? Nos anos 1920, nos anos 20, tá? Talvez os ouvintes não saibam, mas foi criado um tratado, tá? Chamado Pacto Briand-Kellogg, que teve a adesão de muitos países, tá? Que era o tratado que proscrevia a guerra, ele proibia a guerra. Tá? Então já foi feito um tratado, em determinado momento, que tornou a guerra ilícita. Era proibido fazer guerra, tá? De acordo com esse tratado. E ele teve, isso foi depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque a Primeira Guerra Mundial, né, foi uma coisa que chocou muito a humanidade, né? Ela terminou em 1918, e aí nos anos 20 foi feito o Tratado Briand-Kellogg, tá? E aí muitos estados, inclusive potências, concordaram, né? Não, realmente, vamos renunciar. E aí houve essa renúncia à guerra, mas depois o Pacto Briand-Kellogg ele acabou virando letra morta, né? Como a gente sabe, né? Começou a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo passou a ter, na verdade, um equilíbrio que era baseado nas bombas nucleares. Né? Então, assim, as duas grandes potências, né, Estados Unidos e União Soviética, elas estabeleceram a ideia, né, da destruição mútua assegurada. Então, assim, olha, eu tenho bomba nuclear, né, e você também tem. Né? Então, assim, se você usar contra mim, né, eu posso usar contra você e a gente se destrói mutuamente e o mundo acaba. Né? Então, por isso, nós vamos começar uma terceira guerra mundial. Né? Então, aquele intento lá do período entre guerras, né, que era de proibir a guerra, de acabar com as guerras, né, através do direito, né, ele foi substituído por um meio mais prático, digamos assim, mais realista, né, que era esse meio de, não, Estados Unidos e União Soviética com bombas nucleares, então pronto, um não vai atingir o outro, então a gente não vai ter mais uma guerra, pelo menos não, né, naquela proporção. É claro que houve muitas guerras, né, inclusive guerras por procuração, como a gente chama, né, que eram as guerras localizadas e em que havia disputa de grupos internos que representavam os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que a gente pode, né, pensar até isso como uma utopia, né, um futuro em que realmente a humanidade vai renunciar à guerra. Né? Mas eu não sei se para isso ser, porque no caso do plano interno, né, do direito interno, surgiu o Estado. Né? Surgiu o Estado nacional, né, soberano, né, com o monopólio legítimo da força, né, e aí ele consegue, de fato, ele consegue reprimir, né? Ele não consegue evitar a guerra interna, os assassinatos, né? Enfim, nós somos brasileiros, né? A gente sabe muito bem disso. Mas ele consegue reprimir. Talvez, né, para que isso aconteça no sistema internacional, seja necessária a criação de um Estado, né, internacional, enfim. Não sei se dependeria disso ou se seria possível sem um Estado internacional. Mas, assim, eu posso falar só mais um pouco aqui. Posso continuar, né? Não estou me alongando muito, não, né? Só ainda nesse ponto, porque eu achei bem interessante, né? Depois que acabou a Guerra Fria, né? Ali, quando o Muro de Berlim caiu, né? Acabou o Bloco Socialista, né? O mundo entrou num momento, né? Ali na década de 1990, né? Que alguns juros internacionalistas chamam de momento da unipolaridade. Né?
o momento da hiperpotência americana, né, no sentido de que a União Soviética acabou, então ficou só a União Europeia ainda não estava muito sólida, a China ainda não estava tão rica, assim, tão forte quanto está hoje, então só havia uma potência, os Estados Unidos, ali no início dos anos 90, né? E aí, naquele momento, né, especialmente no governo do presidente Bush pai, que ficou de 89 a 92, algumas figuras no governo americano e até alguns dos internacionalistas, eles, inclusive, desenvolveram a ideia, né, de que o governo americano poderia ser esse garantidor, né? Então, assim, existem as regras de direito internacional, né, que dizem respeito aos conflitos armados, né? Quem descumprir vai ser punido, né? Vai ser punido por quem? Quem vai garantir essa punição? O governo americano. Então, por exemplo, na Guerra do Golfo, né, que foi em 1990, o que aconteceu? O Iraque invadiu o Kuwait, né, que era um país vizinho. E aí o presidente Bush, na época, em 1990, né, fez um discurso e falou exatamente isso. Olha, entramos numa nova era, na era em que é proibido, né, atacar, né, ilicitamente, né, fazer guerras ilícitas contra vizinhos, né, e quem fizer isso, o governo americano vai intervir, né, e vai garantir. Então, foi um curto momento em que meio que houve isso, assim, em que nós tivemos essa polícia do mundo, né, mas aí depois, principalmente depois do 11 de setembro, né, teve a guerra do Afeganistão, depois teve a invasão do Iraque, né, que foi uma própria ilicitude praticada pelo próprio governo americano, e aí agora a gente está tendo uma proliferação, uma disseminação cada vez maior, né, de ações unilaterais ilegais, né, enfim, infelizmente, né, mas houve esse período ali no início dos anos 90 em que se sonhou com isso, né, com esse arranjo, né, as regras estão aqui, todo mundo tem que cumprir, e quem descumprir? Está aqui a polícia, o governo dos Estados Unidos. Mas, enfim, isso aí acabou não dando muito certo, por culpa, em grande parte, do próprio governo americano. Excelente essa explicação do Dr. Matheus Lago. A gente está conseguindo entender assim, com muita clareza o assunto e tudo que está por trás dele. Bom, Dr. Matheus, veja, a criação desse Estado internacional, ela já foi proposta, já foi pensada, já foi idealizada, ou está no campo apenas doutrinário? Não, está no campo apenas doutrinário. Nunca houve uma proposta séria, assim, articulada, de criação de um Estado internacional, não. Mas, assim, acho que o mais próximo que a gente tem disso é a União Europeia, né? Talvez, que é uma experiência de integração muito forte, né? Muito sólida, né? Mesma moeda, enfim, política fiscal comum, enfim, talvez a União Europeia seja aí um modelo disso, mas não, eu nem acredito que a gente vai chegar nisso, não. Vai chegar nisso. Perfeito. Bom, agora há pouco o senhor falou sobre esse momento que nós vivemos, em que o cumprimento dessas regras era, de certa forma, garantido por aquilo que o senhor chamou muito bem, com muita precisão, da polícia do mundo, que seria os Estados Unidos, pelo maior poder bélico e tal. Só que aí essa polícia acabou extrapolando, acabou sendo arbitrária também. O senhor citou, inclusive, o exemplo do Iraque, perfeito. Mas, enfim, a minha pergunta agora é a seguinte, e aí a gente volta lá para o princípio da entrevista, né? As guerras, elas acabam tendo motivações muito mais políticas, econômicas, do que propriamente jurídicas, né? Eu uso talvez a desculpa, o guarda-chuva, de que não, temos que cumprir as normas da ONU, você não podia ter feito isso, você não devia ter invadido o Kuwait e tal, mas na realidade o que estava por trás disso era a questão do petróleo, a questão econômica e tal. O direito acaba servindo, então, de instrumento para, de certa forma, dourar a pílula, dizer, não, a guerra aqui a gente está se metendo por uma questão técnica, jurídica, mas, na realidade, o que está por trás desse discurso é uma outra questão? Olha, totalmente, né? Inclusive, eu acho que o caso da guerra da Ucrânia, né? O caso da intervenção russa na Ucrânia, é um bom exemplo disso, é um ótimo exemplo disso. Né? Aliás, o tema da minha dissertação, né, uma análise crítica, né, dos fundamentos jurídicos apresentados pela Rússia, né, para a intervenção na Ucrânia. Por quê? Porque quando a Rússia começou a intervenção na Ucrânia, a intervenção total, na verdade, essa intervenção ela começou em 2014.
Mas a intervenção total foi agora em fevereiro de 22, né? Um dia antes, né, o presidente russo, né, o Putin, mandou para a ONU um documento, tá? Um documento, assim, uma explicação, em que ele apresentava 3 justificativas legais, jurídicas, tá? Para sustentar que a sua intervenção na Ucrânia é compatível com o direito internacional. Tá? Então ele mandou um documento e falou, olha, o que eu estou fazendo aqui é lícito, é jurídico, tá? É compatível com o direito internacional. Por quê? Aí ele apresentou 3 motivos. Primeiro, falou que estava agindo em legítima defesa, né, com base no artigo 51 da Carta da ONU. Por quê? Porque, segundo ele, a Ucrânia tem a intenção de entrar na OTAN, né, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? E aí, se entrar, enfim, então isso seria uma justificativa para agir em legítima defesa. Esse foi o primeiro argumento. Segundo argumento, intervenção humanitária. Tá? Ele falou que estava agindo também para proteger os russos étnicos lá da região do Donbás. Né? A região do Donbás é uma região da Ucrânia que fica perto ali da fronteira com a Rússia. E lá tem muitos russos étnicos, né? Pessoas que falam russo, que se identificam como russas, apesar de viverem dentro da Ucrânia. E o que o Putin argumentou foi essas pessoas estão sendo massacradas pelo governo do Zelensky, né, o governo de Kiev. Está praticando um genocídio contra essas pessoas. Então, por isso, eu preciso fazer intervenção também, intervenção humanitária. Tá? E o terceiro argumento foi para proteger a independência das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que são 2 repúblicas separatistas lá que declararam a independência, e ele falou que tinha que proteger a independência desses 2 lugares. Então, esses foram os 3 fundamentos. Foram exatamente os fundamentos que eu enfrentei na minha dissertação. Né? Então, eu critiquei, né, e eu cheguei à conclusão de que eles não são válidos. De que não é legítima defesa, de que não é intervenção humanitária, de que ele não pode agir para proteger a suposta independência de Donetsk e Lugansk. Tá? Então, a conclusão da minha dissertação foi: isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. O Putin está usando o direito, usando normas do direito para fazer uma ação que, na verdade, é predatória. Né? É uma ação, na verdade, de expansão territorial. Quer dizer, houve anexação. Né? Ele anexou 5 províncias da Ucrânia, né? A Crimeia, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Então, assim, como é que uma ação em legítima defesa vai anexar 5 territórios, províncias do outro país? Quer dizer, isso não existe. Isso é uma guerra de expansão territorial, entendeu? É uma guerra imperialista tradicional. Né? No passado era normal isso, né? Um país atacava o outro e anexava. Né? A guerra imperialista normal. E é basicamente uma guerra imperialista tradicional, né? de anexação territorial. Então, querer usar o direito e falar, é legítima defesa. Não é. E nem é intervenção humanitária. E aí, enfim, só complementando, por que não é legítima defesa? Porque a legítima defesa ela pressupõe um ataque atual. Tá? E a Ucrânia não atacou a Rússia. A Ucrânia não atacou a Rússia. Tá? Então, essa ideia de que se a Ucrânia entrar na OTAN, né, a Ucrânia pode receber armas dos países ocidentais, né, especialmente dos Estados Unidos. E recebendo essas armas, ela pode atacar a Rússia. Isso é uma elucubração sobre uma possibilidade no futuro. Isso não justifica a legítima defesa. A legítima defesa tem que ser para se proteger de um ataque atual, tem que ser agora, tá? Ou iminente, mas não uma hipótese no futuro, entendeu? Por isso não é legítima defesa. Não é intervenção humanitária, por quê? Porque esse genocídio que ele fala que o governo de Kiev estava praticando contra os russos étnicos, ele não existe, é falso. Tá? Eu peguei dados do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, eu peguei dados de uma comissão que foi montada pela ONU para fazer ali uma apuração em loco, né? E eu mostrei que o período imediatamente anterior à intervenção era exatamente o período em que estava morrendo menos gente durante toda a Guerra Civil, porque a Guerra Civil na Ucrânia começou em 2014. E durante todo esse período, início de 22, era onde estava morrendo menos gente. Então, quando estava morrendo menos gente, inclusive civis, uma quantidade realmente reduzida para os padrões de uma guerra, assim, civis russos mortos na guerra civil naquele momento, não vou lembrar o número exato, mas era algo em torno de 10, 20 pessoas no ano. Ele fazia uma intervenção, né? O governo russo fazia uma intervenção dizendo que está protegendo de genocídio, é brincadeira, né? Quer dizer, os números não mostram isso. E a independência de Donetsk e Lugansk também não, porque no direito internacional não existe direito à secessão. Tá? Uma parte de um país não pode declarar independência. Tá? Então, por exemplo, se amanhã o Rio Grande do Sul declarar independência, a Argentina não pode atacar o Brasil e falar, não, vou proteger a independência do Rio Grande do Sul. Porque não existe esse direito, no direito internacional, não existe esse direito de um Estado, de uma província, a declarar independência. Tá? Pelo menos em regra.
Tá? Excepcionalmente pode, tá? Se houver uma situação ali de massacre. Mas, como eu disse, não era isso. Então, como não era, não há esse direito à independência. Enfim, eu acho que consegui simplificar aqui, basicamente, a minha dissertação, mas pronto, é isso. Então, mas é um exemplo do que você, Heraldo, falou muito bem, né? Que é, às vezes, o direito internacional é usado como desculpa para uma ação que é predatória, né? Que é política, que é, enfim, que é esse, na minha visão, há visões diferentes, claro. A minha visão é isso. É isso, exatamente o que está acontecendo nesse caso especificamente. Então, foi muito bem lembrado. Perfeito. Bom, doutor Matheus, uma outra questão. Essas regras, dessas duas guerras principais que a gente tem nesse momento, que estão mais em evidência, nesse momento principalmente Israel-Palestina, não mais tanto no foco Rússia e Ucrânia, mas essas regras que devem ser cumpridas durante o período bélico, elas estão sendo cumpridas nesses dois conflitos? Olha, não. Primeiro falando da Ucrânia, né? Eu peguei, como eu disse, esses levantamentos, né, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos e dessa comissão especial que foi montada só para o conflito, e lá tem um relatório, tá, indicando que em 2022, né, o exército russo, né, ele atacou, né, escolas, hospitais, playgrounds, inclusive. Houve ataques indiscriminados, assim, em muitos casos, né, ataques indiscriminados a prédios residenciais, enfim, então isso está tudo documentado. Então, as regras do direito internacional humanitário não foram observadas no conflito russo-ucraniano. Inclusive, ao Tribunal Penal Internacional, ele deu uma ordem de prisão, né, contra o presidente Putin, né, e uma ministra, pela acusação de uma dessas violações, que foi deslocamento forçado de pessoas. Tá? Então, uma dessas regras de direito internacional humanitário, né, coisas que não podem ser feitas durante a guerra, a Rússia fez, que foi esse deslocamento forçado de pessoas. E aí, especificamente por esse crime, tem já essa ordem de prisão que foi emitida pelo TPI contra o Putin, né, e que já teve consequências práticas, inclusive. Porque teve uma conferência do BRICS, lá na África do Sul, né, e o Putin não pôde ir. Né, por quê? Porque a África do Sul faz parte do TPI. Então, se o Putin chegasse na África do Sul, o governo sul-africano ia ter que falar assim, desculpa, mas eu faço parte do TPI, então eu tenho que cumprir a ordem de prisão do TPI. Então, para evitar qualquer problema, ele não foi. E aí na foto tem lá os presidentes, né, do Brasil, da China, da Índia e da África do Sul, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, na foto. O Putin não está na foto. Então já é uma consequência prática, né? Quer dizer, já é uma restrição, né? Enfim. Existe, inclusive, uma discussão agora, porque vai ter depois, acho que é agora esse ano, uma cúpula do BRICS aqui no Brasil, e aí tem essa discussão se o governo brasileiro cumpriria ou não a ordem de prisão contra o Putin, né, se ele chegasse aqui. No caso do conflito israelo-palestino, bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que na minha visão, tá, Israel tinha o direito de agir em legítima defesa. Tá? Então, quando a gente fala aqui dessa primeira parte, né, do ius ad bellum, eu acredito que sim. Por quê? Porque teve, né, aquela incursão terrorista, né, lá no início de outubro, né, do Hamas, né, que foi uma incursão que vitimou, enfim, mais de 1.000 pessoas, né, e aí, diante daquilo, quer dizer, Israel foi atacado. Então, essa é uma primeira diferença. Né? Existe uma diferença, quando a gente compara esses dois conflitos, no ius ad bellum. Né? A Ucrânia não atacou a Rússia. Tá? No caso de Israel e Palestina, sim, o Hamas, que é o governo da faixa de Gaza, atacou Israel. Tá? Então, Israel tinha, assim, surgiu para Israel, a partir daquele momento, a partir daquele ataque, surgiu o direito a agir em legítima defesa, tá? A fazer uma intervenção lá em Gaza em legítima defesa. Ok. No entanto, quando a gente olha para o direito internacional humanitário, ou seja, as regras relacionadas ao que se pode fazer na guerra, aí não. Aí, pelo que eu vejo, né, em muitas matérias que eu já li sobre isso, enfim, o governo israelense está descumprindo completamente, né, as normas de ius in bellum, né, as normas de direito humanitário. Descumprindo completamente. Assim, as violações são massivas, né, desde daquele corte que eles fizeram, né, a entrada de alimento e combustível lá no início, logo no início, não sei se você lembra disso, Heraldo, mas eles fizeram aquele bloqueio, né, impedindo a entrada até mesmo de alimento. Isso é proibido. Isso é proibido pela Convenção de Genebra. Tem lá uma proibição expressa desse tipo de cerco. Tá? Sem falar nos ataques, né, a gente sabe, né, que houve
houve bombardeios que atingiram hospitais, escolas, né, inclusive instalações que são da ONU, instalações que são de organizações internacionais, instalações de Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, na minha visão, o Estado israelense ele não tem nenhuma preocupação com o cumprimento dessas normas de direito humanitário. Tá? Os ataques são indiscriminados. Veja, como eu disse, né, Israel tinha o direito de ir à guerra, né, mas o que está sendo feito na guerra está completamente em desacordo com o direito internacional. Tá? Eu acredito que o governo israelense poderia ter optado, né, por incursão terrestre. Incursão terrestre, né, para pegar realmente as pessoas do Hamas, né, militantes do Hamas. Agora, esses bombardeios, né, não dá. Assim, não tem como, evidentemente, aquilo ali não está observando o direito internacional humanitário. Tá? Então, e aí é que está. Só para completar, né, eu acredito, então, né, que o Tribunal Penal Internacional, né, deve também, né, investigar, né, e processar, né, as autoridades israelenses, seja quem for, tá? Se é um comandante lá, um general, se é o primeiro-ministro, enfim, não sei. Mas os responsáveis, eles têm que ser pelo menos processados. Pelo menos tem que ter um processo. Tá? Até porque a Palestina faz parte do TPI, né, o Estado palestino faz parte do TPI, então os crimes ocorridos ali no território palestino podem ser investigados pelo TPI, né, apesar de Israel não fazer parte do TPI, mas a Palestina faz, então pode, porque esse é o critério, né, o TPI só pode investigar quando é no território de um país que faz parte, e o Estado palestino faz parte, apesar de Israel não fazer. Então, assim, o TPI tem que fazer alguma coisa. Se fez em relação à Federação Russa, tem que fazer alguma coisa em relação a Israel. Nem que seja investigar e processar. Tá? Por quê? Até porque tem a questão da credibilidade. Né? De novo, como eu disse lá, o direito internacional é horizontal. Os tribunais internacionais, Heraldo, eles dependem de credibilidade. Ao contrário dos tribunais internos. Tá? Tribunal interno, não. O Tribunal de Justiça que dá uma decisão, eu, como cidadão, tenho que cumprir. Não importa se o tribunal tem credibilidade ou não, se o juiz tem credibilidade ou não importa. Deu a decisão, tem que cumprir. Nos tribunais internacionais, não. Por quê? Porque os estados se juntaram, né, e concordaram em criar aquele tribunal e respeitar as decisões daquele tribunal. Então, é um grande acordo. Se perde a credibilidade, né, se todo mundo olha e fala, não, eles agiram contra a Federação Russa, mas em relação a Israel, eles não tem nenhuma investigação, perde credibilidade. E aí, talvez, alguns estados queiram se desfiliar daquele tribunal. E aí ele vai desidratando, entendeu? Então, o TPI, eu acredito que tem que fazer, até para a sua própria sobrevivência, tem que fazer pelo menos uma investigação bem séria em relação a essa ação, né, de Israel em Gaza esses últimos 3 meses, né, porque evidentemente ali não está, aquilo está muito em desacordo com o direito humanitário. Perfeito. Credibilidade está diretamente ligado à legitimidade, né? Perdeu a credibilidade, perdeu a legitimidade também. Bom, um ponto importante, doutor Matheus, é essa questão, a gente já falou aí no aspecto filosófico da guerra, do que está por trás da guerra, muito mais do que o direito internacional, são as questões econômicas, políticas, mas a gente pode ir mais fundo nessa questão e dizer que por trás da guerra tem também uma pessoa que de repente tem um ego fora do comum, que tem parece muito com aquelas figuras do desenho animado da nossa infância, né? Que praticamente a história de todo e qualquer desenho animado era alguém com uma ideia de dominar o mundo e tal, e tinha lá aquele personagem com essa ideia. É por aí, doutor Matheus? Olha, essa também é uma pergunta muito interessante, né? Quer dizer, qual é a influência, né, da psicologia do líder, né, da mentalidade do líder, né, em optar ou não pela guerra, né? Você for parar para ver, né, tem um dado muito interessante, né? Poucas guerras foram começadas por líderes femininas, né, por mulheres. Muito raro uma guerra iniciada por uma mulher. Então, enfim, acho que tem esse aspecto, existe, né, esse aspecto pessoal, né? No caso, mas aí eu acho que varia, tá? Eu acho que varia de conflito para conflito. Você tem que avaliar cada conflito. Eu acho que tem alguns conflitos que realmente o interesse é puramente econômico, tá?
Tem guerras que têm interesse realmente geopolítico, né? Eu acho que é o caso da invasão russa da Ucrânia, né? Tem um interesse geopolítico ali, de um fortalecimento geopolítico, e também de ganho territorial, né? O que a Rússia ganha, pegando esses territórios da Ucrânia, ela ganha mais saída para o mar, né? Ganha territórios que são as partes mais ricas industrialmente da Ucrânia, enfim. Então tem, sim, muitas vezes essa questão do desejo de conquista territorial. Tem, no caso de Israel e Palestina, né, tem até o elemento religioso, né, porque os judeus sionistas ali, né, muitos judeus sionistas, inclusive dentro do governo, né, do Netanyahu, tem essa visão, né, de que todo aquele território pertence aos judeus e ponto acabou, né? E do outro lado também, né, por exemplo, o Hamas, né, ele tem a visão de que a Palestina toda tem que ser um Estado islamista, né, um Estado regido por leis islâmicas, né? Então tem também esse fundamentalismo religioso. Então há, né, nas guerras ao longo da história interesses econômicos, políticos e religiosos, mas sim também muitas vezes esse aspecto da personalidade do líder, eu acho que pode ajudar ou prejudicar, né? Eu acho que a depender da personalidade do líder, né, ali pode ser o detalhe. Eu não acho que é a causa, não. A causa, dizer que a personalidade do líder é a causa, não. Mas eu acho que pode ser o detalhe ali entre optar ou não pelo ataque. Aí eu acredito que sim. Tanto é que tem esse dado, né? As pessoas podem pesquisar e parar para pensar sobre isso, né? Pouquíssimas guerras foram iniciadas por mulheres. Interessante. Bom, doutor Matheus, infelizmente a gente chega ao final do programa de hoje. Foi um programa muito rico, muito didático, muito interessante, que faz a gente pensar em várias questões e, de certa forma, até se interessar pelo estudo do direito internacional. Eu lhe agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em tirar um tempo aí na sua agenda corrida para conversar conosco e abro espaço agora para as suas considerações finais. Certo. Bom, eu quero agradecer, né, a você, Geraldo, o convite. Foi muito bom estar aqui. Eu acredito que eu espero, né, ter contribuído aqui, trazer para as pessoas informações que façam as pessoas refletirem sobre todos esses temas, né? E sim, se as pessoas se interessarem pelo direito internacional e estudar um pouco sobre isso, enfim, eu vou ficar feliz, porque realmente é uma disciplina que é muito esquecida, né, na faculdade, assim, quase não se fala sobre ela, mas é muito interessante, assim, principalmente para estudo em pós-graduação, mestrado, doutorado, é bem legal. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí. Quando você quiser, nós podemos conversar de novo. Com certeza. Bom, conversamos aqui com o doutor Matheus Lago, advogado, pesquisador, estudioso do direito internacional, que conversou conosco sobre os aspectos jurídicos das guerras modernas. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.